Olá, pessoal! Eu sou a professora Cleise Cous, também advogada na área trabalhista, e neste vídeo nós vamos conversar sobre a advocacia pós-reforma trabalhista. A advocacia sempre foi desafiadora, mas lá em 2017, com a chegada da reforma trabalhista, trouxe ainda mais desafios para o advogado trabalhista. Isso porque a reforma mudou muitas das rotinas que se tinha, a começar pela elaboração da petição inicial e a necessidade de atribuição de valor para os pedidos. Fazer cálculos sempre é um dilema para aquela pessoa da área do direito, não é mesmo? E lá, com a reforma trabalhista, o artigo 840 da CLT passou a trazer de forma expressa que a petição inicial teria que ter atribuição de valores. Naquele mesmo instante, o burburinho já começou, a percorrer as rodas de amigos, advogados trabalhistas, juízes e todos os envolvidos. Isso porque começava a se discutir se efetivamente teria que se fazer uma liquidação de valores, ou seja, um cálculo exato e específico, e qual seria a consequência se esse cálculo não estivesse totalmente correto, ou se não tivesse incluído todas as parcelas, ou se poderia ser um cálculo aproximado. Além disso, começou a se discutir porque existem prestações, existem parcelas que dependem da prova que será produzida. E aí, como atribuir um valor para o pedido nestas hipóteses? Foi por essa razão que logo depois da reforma trabalhista nós tivemos uma queda no número de ações. Muitos advogados colocaram o pé no freio para pensar, refletir e propor uma ação com mais calma. Isso porque também, aliado a isso, a CLT trouxe algumas alterações muito impactantes com relação à sucumbência, trazendo a previsão expressa no texto da CLT dos honorários de sucumbência, da responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais e até mesmo de custas, em certa situação, para o beneficiário da justiça gratuita. Ou seja, aqui, o advogado teria que ter ainda mais cautela ao propor uma ação, sob pena de daqui a pouco seu cliente não receber nada e ainda ter que pagar custas, honorários, todas as despesas processuais. Esse foi um grande desafio e digo a vocês, ele ainda não está totalmente superado. Isso porque, claro, muitos escritórios já se adaptaram, já fazem os cálculos com uma certa naturalidade ou terceirizam para um escritório de contabilidade, mas já tem esta rotina absorvida de que há necessidade de atribuir efetivamente valores para os pedidos. E há também já uma visualização do benefício que esta obrigação traz, que é parâmetros razoáveis para um possível acordo que será feito ou tentado naquela nossa primeira audiência trabalhista. Então, há o ônus, mas há também o bônus. O bônus é aquela perspectiva de dialogar a partir de cálculos concretos e a partir destes cálculos conseguir se chegar a um acordo que seja justo, razoável. Também uma outra questão que impactou bastante com a reforma trabalhista, a rotina trabalhista como um todo, claro, é a questão da contagem dos prazos processuais, porque com a reforma os prazos processuais passaram a ser contados em dias úteis, o que é uma grande vantagem e uma vitória para a advocacia trabalhista. Claro que existe o lado de tornar o processo talvez um pouco mais moroso por conta dessa contagem em dias úteis. Mas, por outro lado, o advogado trabalhista também consegue viver, consegue ter o seu final de semana, consegue ter o seu feriado. Isso porque os prazos, na grande maioria das vezes, já são prazos menores do que aqueles que são praticados no processo civil, por exemplo. Se nós pegarmos o prazo recursal de 8 dias, é um prazo relativamente curto entre o tempo de você examinar com cautela uma sentença, por exemplo, de você elaborar o recurso, verificar a questão do recolhimento de depósito recursal, pagamento de custas, fazer o preparo, então, do recurso. Isso tudo em um certo curto espaço de tempo. Por essa razão, a contagem dos prazos em dias úteis
é um benefício para a advocacia para justamente poder ter o seu descanso também. E falando em recursos, uma outra questão bastante impactante com a reforma trabalhista na rotina é com relação ao preparo dos recursos. Isso porque até a reforma trabalhista nós tínhamos lá que o depósito recursal ele deveria ser feito pela reclamada numa conta que era vinculada ao FGTS do trabalhador e não havia hipóteses de isenção ou redução pela metade. Um dilema sempre para o advogado patronal é a questão do preparo do recurso, porque nem todas as vezes aquele empregador ele dispunha dos valores para fazer o depósito recursal. Com a reforma trabalhista houve uma certa flexibilização, trazendo a possibilidade de fazer o depósito recursal pela metade, trazendo a possibilidade de situações que terão isenção desse depósito e ainda a substituição por um seguro-garantia, por uma fiança bancária, ou seja, trazendo ali uma flexibilização, uma alternativa, que antes ou se fazia o depósito na sua integralidade ou, caso isso não acontecesse, ficava inviabilizada a possibilidade de recurso. E se sabe que nem sempre aquela decisão de primeiro grau vai ser a decisão mais justa para o caso e que há esse direito de buscar a revisão dessa decisão, o duplo grau de jurisdição. Então, esta foi uma mudança bastante impactante, mas de uma certa forma, para quem advoga, para o empregador, trazendo alternativas a serem apresentadas para o cliente. Mas essas situações que eu comentei até agora são mais voltadas ao processo judicial, mas também pensando que o advogado trabalhista ele não só vai estar desenvolvendo suas atividades no contencioso, que ele também tem a sua atuação consultiva, outras questões foram também bem impactantes, como a orientação sobre as modalidades de contratação. Isso porque nós tivemos lá com a reforma trabalhista a possibilidade de previsão de teletrabalho, ainda do intermitente e que em alguns casos atendem àquela necessidade do empregador. Então, foi também uma mudança significativa que nós tivemos com a reforma trabalhista e para quem advoga na área, trouxe opções para serem apresentadas e discutidas com o empregador para atender a demanda. Vamos pensar no caso da pandemia de Covid-19. O teletrabalho acabou sendo uma prática muito presente em razão da necessidade do afastamento social e, consequentemente, uma alternativa para que as atividades da empresa, claro, aquelas que pudessem continuar sendo desenvolvidas, fossem feitas nessa modalidade. Então, o teletrabalho foi uma alteração muito significativa com a reforma trabalhista, intensificada pela pandemia e que fez mudar a rotina trabalhista, porque o advogado teve que se inteirar ainda mais sobre essa modalidade de trabalho e aquilo que rege, as disposições legais que regem essa modalidade de trabalho. Assim como o intermitente, que é uma nova modalidade de contratação trazida pela reforma trabalhista, aqueles períodos de trabalho ou não de trabalho, de alternância de trabalho e que trazem então uma alternativa para aquele empregador que não precisa de um funcionário para todos os dias, com uma frequência, uma permanência na empresa e que por essa razão consegue fazer uma contratação por essa modalidade. Claro, como sempre é possível dizer aqui, que a gente fala que pode ser uma coisa boa ou ruim, depende da perspectiva que você está olhando, como advogado de empregador ou como advogado de empregado. Mas o certo é que foram muitas as questões que impactaram essa rotina do advogado trabalhista, seja no processo judicial, seja também no consultivo, no trazer as possibilidades, as alternativas para os seus clientes. E aí, gostou desse vídeo? Quer algum outro conteúdo sendo abordado aqui? Deixa seu comentário, diga aí o que você gostaria de ver por aqui. Além disso, não esqueça, deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de todos os conteúdos que aqui são publicados.